Boa noite, minha gente querida. Muito bem-vindos a todos. Começando com o livro Agenda Cristã de André Luiz, Aparências. Não menospreze o colega conduzido a maior destaque. A responsabilidade que lhe pesa nos ombros pode ser um tormento incessante. E é sinal de inveja, né? Livro dos Espíritos. Hoje entramos num novo item, no capítulo da criação, diversidade das raças humanas. E ele pergunta: de onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Tem toda uma cultura, né? Toda uma história aí também para a gente levar em consideração. No livro que é o Espiritismo, nós terminamos de ler a biografia de Kardec e agora entramos no preâmbulo. As pessoas que só têm conhecimento superficial do Espiritismo são naturalmente inclinadas a formular certas questões cuja solução podiam, sem dúvida, encontrar em um estudo mais aprofundado. Porém, o tempo e muitas vezes a vontade lhes faltam para se entregarem a observações seguidas. Antes de empreenderem essa tarefa, muitos desejam saber, pelo menos, do que se trata e se vale a pena se ocupar com tal coisa. Por isso, achamos útil apresentar resumidamente as respostas a algumas das principais perguntas que nos são dirigidas diariamente. Isto será para o leitor uma primeira iniciação e para nós tempo ganho sobre o que tínhamos de gastar a repetir constantemente a mesma coisa. Sob a forma de diálogos, o primeiro capítulo deste volume encerra respostas às observações mais comumente feitas por aqueles que desconhecem os princípios fundamentais da doutrina, e bem assim, a refutação dos principais argumentos de seus contraditores. Esta forma nos pareceu a mais conveniente, por não ter a aridez da dogmática. No segundo capítulo, damos uma exposição sumária das partes da ciência prática e experimental, sobre as quais, na falta de uma instrução teórica completa, o observador novato deve fixar a sua atenção para poder julgar com conhecimento de causa. É aproximadamente um resumo de O Livro dos Médiuns. As objeções nascem quase sempre das falsas ideias feitas a priori sobre aquilo que não se conhece bem. Retificar essas ideias é prevenir as objeções. Tal é o fim deste pequeno trabalho. No terceiro capítulo, publicamos um resumo de O Livro dos Espíritos, com a solução pela doutrina espírita de certo número de problemas do mais alto interesse de ordem psicológica, moral e filosófica, que diariamente são propostos e aos quais nenhuma filosofia ainda deu resposta satisfatória. Procurem resolvê-los por qualquer outra teoria sem a chave que nos fornece o Espiritismo. Comparem suas respostas com as dadas por este e digam quais são as mais lógicas, quais as que melhor satisfazem a razão. Estes resumos não somente são úteis aos principiantes, que neles poderão, em pouco tempo e com pouca despesa,
beber as noções mais essenciais da doutrina espírita, senão também aos adeptos, pois lhe fornecem os meios para responderem às primeiras objeções que não deixarão de lhes apresentar. E, além disso, por encontrarem reunidos em quadro restrito e sob um mesmo ponto de vista, os princípios que devem sempre estar presentes à sua memória. Para responder desde já e sumariamente à pergunta formulada no título deste opúsculo, diremos que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Assim, podemos definir o Espiritismo. É uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. E então vamos encerrar as nossas leituras com as frases de Emmanuel do livro Perdão e Vida. Abstenha-se de cultivar ressentimentos e ódios para que o amor não lhe mantenha distante do próprio ambiente. Evite salientar a delinquência e a crueldade, de modo a que não se lhe transforme o verbo nessa ou naquela indução infeliz em alguns dos cérebros que o escutam.